E por um milagre, ainda estamos vivos. Eu costumo dizer aqui no canal que o meio-campo é o coração de um time de futebol. E se o coração tivesse um coração, ele chamaria André Carrillo. Que meia que o Corinthians tem, o cara acrescenta muito. Eu ouso dizer aqui e falo sem medo de errar que tem sido o principal jogador do Corinthians desde que chegou. Tem outros jogadores de certo valor, né, de um valor interessante no time, porém o André Carrillo é o que mais acrescenta no setor que mais precisa ser acrescentado. América de Cali 1, Corinthians 1 na Copa Sul-Americana. Como eu comecei o vídeo aqui, ainda estamos vivos, porém respirando ali sob aparelhos, né? Precisamos fazer agora uma sequência na Copa Sul-Americana que seja mais interessante e temos responsabilidades. Precisamos ganhar do Huracan na Argentina, precisamos ganhar do Racing e fazer a lição de casa fora e dentro de casa, e agora contra o América de Cali vira uma obrigação se a gente quiser sonhar, claro, com a primeira colocação do grupo C. Quando eu falo da primeira colocação, se a gente for pegar o histórico aí das últimas sul-americanas, normalmente o primeiro colocado do grupo ali tem no mínimo 11 pontos, então a gente precisa sonhar com 11 pontos, precisamos conquistar mais 10 pelo menos, mais 9 aí e tal, que talvez daria na combinação de resultados, se a gente quiser pensar nisso. Só tem 12 pontos em disputa e desses 12, 2 jogos são fora de casa, 6 pontos fora de casa, situação complicada, mas pelo menos poderia ser pior. Se a gente tivesse perdido, como jogamos esse primeiro tempo tenebroso que a gente fez contra a América de Cali, uma boa parte do segundo tempo também, a gente poderia estar aqui conversando sobre outra ótica. Seguinte, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho, tudo isso aí ajuda demais a gente a continuar existindo aqui. Já deixa o like, às vezes você está insatisfeito com o jogo, aí por estar insatisfeito com o jogo você não deixa o like aqui. Não, aqui é diferente do jogo, então tem que deixar o like aí para fortalecer o canal, fortalecer a nossa resenha. Para quem tá chegando agora, tá há pouco tempo aqui no canal, eu falo do elenco do Corinthians e a gente precisa saber diferenciar o que é elenco e o que é time. A gente tem um time titular e olhe lá quando a gente pensa nos 11, contando Rodrigo Garro, Hugo Souza, todo mundo ali, quando quer jogar 100%, a gente tem um time funcional, ponto. Quando a gente olha pro banco de reserva, já há muito tempo eu falo, repito e repito de novo aqui no canal, que é um elenco extremamente limitado, é um elenco que tem sérias limitações. A diferença entre uma peça titular e a peça reserva, ela é monumental, ela é abissal, ela é gigantesca, e aí você não consegue se dar ao luxo de fazer um time misto, se dar ao luxo de jogar com o time reserva, porque você não consegue nem manter um esboço do que é o time titular. Isso aqui eu falo já há muito tempo, quem tá mais tempo aqui no canal não vai me deixar mentir, mas é só pra pontuar isso aqui, porque hoje eu vou falar sobre o time reserva do Corinthians, esse time misto. Eu, em primeiro lugar, acho um absurdo o Corinthians não priorizar a Sul-Americana, já que não temos um elenco e vamos ter que olhar com carinho para uma das competições, pra gente conseguir sonhar com algo melhor, pelo menos pro ano que vem, né? Uma vaga direta para a Libertadores, outras competições. Se a gente quiser um pouquinho mais de prestígio na temporada seguinte, a gente deveria olhar para alguma das competições. E pra mim a mais palpável, a mais viável acaba sendo a Sul-Americana. Além, é claro, de ajudar na parte financeira, quando a gente olha o rombo que o Corinthians tem, qualquer pingado já ajuda de alguma forma e a gente não pode virar as costas pra uma competição, mas o Corinthians faz exatamente o contrário e apoiado por uma grande parte dos torcedores. Ai, mas é uma vergonha o Corinthians disputar a Sul-Americana. Você é burro? Você não consegue entender a atual situação e o atual cenário do Corinthians? O Corinthians, hoje, a realidade é jogar Sul-Americana. Talvez daqui a um tempinho a gente comece a ter como realidade jogar Libertadores da América. Até a Sul-Americana a gente tá capengando aí. Então primeiro a gente precisa fazer o que dá com o que a gente tem e depois pensar em algo maior futuramente. Isso não tem nada a ver com a grandeza do time. Não tem nada a ver com as glórias do time. Não tem nada a ver com a camisa do time. Tem a ver com o momento. Futebol é momento. Então temos que valorizar sim a Sul-Americana. Deveríamos, na verdade. Mas nem comissão técnica, nem diretoria, nem uma gigantesca parte
parte da torcida pensa assim. Aí a gente resolve poupar, jogar com um time misto num jogo extremo, misto não, né, um time mais ou menos, time reserva praticamente, né, sem as principais peças, num jogo importantíssimo porque estamos pensando no derby, no Campeonato Brasileiro que tá no início, a gente pode se dar ao luxo de perder um ponto ou outro. E também vamos falar da ótica do treinador, porque o treinador sabe como funciona o cenário sul-americano, sabe como funciona, sabe, o dia a dia do treinador aqui, que clássicos assim, que vai ser contra o Palmeiras, eles acabam segurando e blindando o treinador. Quando o Ramon Dias olha e pensa assim, puta, o tempo todo eu tô na corda bamba aqui, o tempo todo estão querendo me derrubar, não importa o desempenho que eu tenho. Eu sei que, mesmo se eu tiver um resultado ruim na Sul-Americana, se eu chegar e ganhar do Palmeiras, ou empatar com o Palmeiras, não perder pro Palmeiras, eu vou continuar no cargo. Então o cara pensa mais no cargo do que no clube desportivamente, né, na parte geral do clube, na instituição, né, e isso aí é triste e a torcida sustenta um pouco disso aí também. E aí pra mim é absurdo quando a gente abre mão da Sul-Americana, porque isso é um pouco de abrir mão. Ah, mas o cara tava cansado. O Corinthians parece que é o único time no universo que o time titular não consegue jogar 2 jogos seguidos, que o time titular quebra inteiro se jogar 2 jogos seguidos na mesma semana, né? Mas falando desta partida horrível, eu fiz, a hora que acabou o primeiro tempo, eu postei no X do canal Papo Fiel, pô, rapaziada, eu não queria nem desenrolar nada pra falar sobre aquilo. Eu falei, resumam aí o jogo do Corinthians em uma palavra. Não vou lembrar todas que mandaram, mas algumas, sabe? Como horrível, tenebroso, triste, deprimente. Foram só palavras ruins aí, ou seja, foi consenso que o primeiro tempo do Corinthians foi horrível, porque a gente entrou com o Matheus Donelli no gol, Mateuzinho na lateral direita, que fez o gol, né? Um gol muito na sorte ali, mas acabou fazendo. Na lateral esquerda, o Matheus Bidu, que foi horrível também a partida dele. A dupla de zaga é a mesma coisa de não ter. Quando eu olhei a dupla de zaga e o desempenho que Félix Torres e André Ramalho tiveram hoje, eu acho que é melhor entrar sem zagueiro. A gente entra, sabe, ao invés de jogar no 4-4-2, a gente joga num 2-4-2, joga sem zagueiro, coloca 2 cones ali, 2 pedaços de toco, 2 tábuas, coloca 2 ferros de passar roupa, coloca 2 canecas do Corinthians ali, coloca 2 camisetas vazias, né? Coloca um manequim, coloca 2 manequins que vai dar no mesmo. É inacreditável quanto que os caras não estão sintonizados na partida. E uma ressalva, quando entrou o Kaká no segundo tempo, uma substituição que eu não entendi nada que o Ramon fez, entra o Kaká, a gente perdendo o jogo, o Kaká entra dando risada. Ah, mas ele é muito Corinthians, ele falou pau no cu da mídia e tal, maravilhoso. Que tipo de, sabe, de sentimento os caras têm de vestir a camisa do Corinthians quando entra dando risada nesse tipo de jogo também? Sabe, se a imprensa deixa a Sul-Americana de lado, uma parte gigantesca da torcida deixa a Sul-Americana de lado, a comissão técnica deixa de lado, a diretoria deixa de lado, os jogadores também entram com esse psicológico de deixar de lado a competição e não se importam com com o resultado que estava sendo realmente a última estaca no peito do Corinthians daquele jeito, né? No meio campo a gente entra com Rian, Martinez e Maicon. Preciso falar sobre o falso jogador Maicon, meio campo do Corinthians, que tem um lobby gigantesco com uma boa parte da imprensa. O Maicon é um jogador mais enganador da história do Corinthians, porque ele chega com aquele bracinho pedindo a bola, ele chega, pede a bola e toca de novo pro cara que tocou a bola pra ele. Aí ele chega, pede a bola, toca de novo pro cara que tocou a bola pra ele. Chega, pede a bola, toca de novo pro cara que tocou pra ele. Ele não consegue fazer a jogada no meio campo do Corinthians fluir, e eu nem tô falando pra ele dar aquele último passe, aquele passe que realmente faz diferença, pra ele ajudar no meio campo, pra ele simplesmente não ser um jogador inútil. E tá no Corinthians, sabe-se lá pautado em quê? Desde que voltou, já tinha voltado pra ser solução no Corinthians e não acrescenta em porra nenhuma, um jogador inútil ali dentro, né? O Martinez não fez uma boa partida e o Rian também não fez uma boa partida. Na frente tivemos o Thales Magno, o falso driblador, mais uma vez foi um jogador também inútil na frente do Corinthians. Esses dias eu ousei falar que o Thales Magno é um jogador de bosta no elenco do Corinthians. Nossa, toquei, parece que no cu dos caras, porque ele faz dancinha, porque ele quebra o ombrinho. A torcida, sabe, se apequenou de um jeito e passa um pano pra um elenco medíocre desse que eu já desisti, eu tô lavando minhas mãos aí. E Héctor Hernandes, que fez uma partida ok, mas, sabe, muito aquém do que a camisa do Corinthians precisa, mas dentro do nível que a gente jogou, o Héctor Hernandes foi um dos destaques positivos, e o Romero que foi, mais uma vez, o Romero é assim, vamos de novo falar do Romero aqui? 8 jogos é essa carcaça, essa carnista, esse pedaço de sucata, e depois 2 jogos ele vai bem. Aí depois mais 8 jogos, mas aí ele faz embaixadinha e tal, aí tá tudo bem, né? Porque ele fez a foquinha e tá tudo excelente. No segundo tempo
tempo entra Alex Santana, que pra mim é desesperador, entra o próprio Carrijo, né, mas deixa eu falar todos os caras que entraram aqui pra não perder ninguém, tá? Entrou o Kaká, que entrou dando risada, Alex Santana desesperador, o Yuri que não fez nada, o Bidon, que pra mim entrou bem, e o Carrijo, que foi o melhor jogador da partida, na minha opinião. Já eu vou pras notas, né? O primeiro tempo do Corinthians foi desesperador, o segundo começou pior ainda, porque a gente chegou a tomar um gol, mas estava impedido, até o Corinthians conseguir se encontrar. Quando foi dar 50 minutos, 50 não, 40 minutos do segundo tempo, aí a gente conseguiu encontrar o gol. Eu tinha até brincado aqui durante a semana que não dá pra gente tá perdendo de 1-0 pros caras, e no meu exemplo eu usava o Romero, né? Não dá pra tá perdendo de 1-0 pros caras nesse jogo que a gente precisa ganhar contra o América de Cali, aí faz um gol no finalzinho, aí todo mundo é herói, nossa, que jogo Corinthians, e aí romantizar. Mas é o que a torcida vai fazer, porque vocês perderam o direito de reclamar do time do Corinthians. Vamos aí, porque eu não quero gastar muito tempo nesse pós-jogo aqui, não. Notas. Muito importante você deixar sua nota aqui também embaixo, beleza? Então deixa o like, essas coisas todas, mas comenta aqui embaixo com as suas notas, fala se você concorda ou não aí, se você acha que tá mal avaliado, se tá bem avaliado, que a gente troca ideia. Matheus Donelli. O Matheus Donelli não nos passa confiança. O Matheus Donelli é aquele goleiro que ele pode jogar 300 jogos, que todas as vezes que ele tiver no gol a gente vai falar, puta, mano, embaçado, hein? Não é um goleiro que vai fazer a diferença, como a gente teve durante muito tempo o Cássio, como o próprio Carlos Miguel Traíra, que depois foi pra Inglaterra, como o Hugo Souza, que era caras que da hora que tava no gol, passava uma segurança pra gente. Eu não acho que foram falhas do Donelli, mas é aquele goleiro que chutou, parece que é gol, né? Nota 3 pro Donelli, que depois ainda fez duas defesas, ou uma, né? Fez duas defesas que foram importantes. Mateuzinho, nota 6,5, fez o gol, né? Onde ele deu mais sorte do que qualquer talento que ele acabou oferecendo ali. Vão falar que eu estou pegando no pé do Mateuzinho, e eu quero que se foda, porque é a realidade. Ele dá um passe que passa no meio das pernas do cara, o Hector Hernandes faz o pivô, ele finaliza uma bola que iria quase que na lateral, e aí desvia, gol do Corinthians, nota 6,5, parabéns para o Mateuzinho aí. 6,5 tá excelente pro Mateuzinho, que fez uma partida ruim. Félix Torres, nota meio, e André Ramalho, nota 0. Eu poderia dar 0 também pro Félix Torres, qualquer um dos dois aqui poderia ganhar destaque como pior jogador da partida. Eu vou dar o pior jogador da partida para o André Ramalho, mas o Félix Torres também errou praticamente tudo, só teve no finalzinho lá 2 desarmes, que é por isso que eu acabei colocando essa nota meio para ele aqui. André Ramalho 0, então pior jogador da partida de hoje. Matheus Bidu, nota 2. Então perceba que, se por acaso o Mateuzinho não tivesse feito gol, a nota dele seria pra ir também, né? E aí você percebe que o nosso goleiro 3, a dupla de zaga meio e 0, lateral esquerdo nota 2, Rian nota 2,5, uma partida inexistente do Rian, Martínez nota 3, mais uma vez cabeça quente, a linha entre ser xerifão e cabeça quente é muito tênue ali, tomou cartão amarelo tosco, não acrescentou muito. Michael nota 2,5. E aí o ataque, Thales Mágico. Um Thales Mágico, o cara do ombrinho, nota 1. Por que eu tô dando essa nota 1? Porque ele é o exemplo do São Paulo Fashion Week. Ele usa o cachecol bem bonito no aniversário do Memphis Depay, e é só por isso, se você ainda tiver argumentos aí pra defender Memphis não, Thales Magno, ótimo. Romero, nota 1,5, partida inexistente do Romero, e o Hector Hernandes pela assistência, teve uma boa finalização de cabeça, mas perdeu um gol muito claro num cruzamento, eu acho que foi do Mateuzinho, eu não lembro quem cruzou, acho que foi o Mateuzinho ou o Carrijo, cruzou, ele finaliza, domina bem e aí finaliza pra fora. No geral, o Hector Hernandes pela assistência, nota 6. Dos caras que entraram, Kaká, nota 3, Alex Santana, nota 2,5, Yuri, nota 3, Breno Bidon, nota 5, e o melhor jogador da partida, André Carrijo, beleza? Que ele que tá sendo o cara do meio campo do Corinthians. Pra mim, se a gente tivesse perdido o Carrijo ao invés de perder o Coronado ou perder o Rodrigo Garro, a gente estaria sentindo bem mais. Vocês viram a diferença que fez no meio campo, num jogo bem difícil, contra um adversário difícil, fora de casa, na Copa Sul-Americana. E agora vamos voltar os nossos olhos para o Campeonato Brasileiro de novo. Mais uma vez, hoje pra mim ficou muito claro, ficou muito evidente que o elenco do Corinthians é completamente desproporcional ao valor que ele custa. Uma folha salarial na casa de 30 milhões de reais por mês aí não pode se dar ao luxo de ter essas peças pra poder substituir num time misto aí que não consegue corresponder em absolutamente nada. Mas a minha opinião pouco importa, né? A sua que é mais importante, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho, e quem puder fortalecer financeiramente tem a opção da nossa chave Pix aí e o Valeu, que também ajuda a gente demais, tá? Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias, tamo junto.